Leste, criatura do folclore eslavo responsável por proteger as florestas, assumindo diversas formas e controlando muitas criaturas. Yuki-onna, mulher da mitologia japonesa que viaja em nevascas e visita pessoas. Até mesmo Mothman, na mitologia americana, sendo uma criatura metade homem, metade mariposa que pode causar desastres, passando pelo monstro do Lago Ness, na Escócia, uma espécie de plesiosauro que teria sobrevivido à extinção. E aí, quando você chega no Brasil, você tem o Saci, que é um moleque que faz travessuras. E você já se perguntou, conforme está no título do vídeo, por que a mitologia e as criaturas do folclore brasileiro são tão patéticas e ridículas se comparada à apresentação que outras criaturas do mundo possuem? É o que veremos no vídeo de hoje. Acredito que o fator que mais atrapalha as criaturas do nosso folclore é a maneira como elas são apresentadas, pois não é comum ver que a maior contato que as pessoas tiveram com esse tipo de criatura era na época da escola, onde você provavelmente deve ter colorido o desenho de alguma criatura da mitologia desenhada de uma forma bonitinha para algum evento de dia do folclore ou de tradições regionais. Infelizmente, essa é a maior lembrança que as pessoas carregam quando crescem para a vida adulta, e dada a falta de representações artísticas de qualidade e de peso sobre essas criaturas que eu falei, por exemplo, fica difícil ver o Brasil como um forte nesse ponto da mitologia. O Lash é muito conhecido pela sua aparição no jogo The Witcher e em outros títulos como Baldur's Gate. A Yuki-onna tem um Pokémon baseado nela, a Frostless. O monstro do Lago Ness é frequentemente visto também em representações, chegando até ser mesmo icônico para a região. E o Mothman apareceu recentemente no jogo Fallout 76, o que mostra que todas as representações do mundo costumam ter versões que são mais impactantes do que as que conhecemos por aqui, que são derivadas de produções infantis. Muitos autores ao longo do tempo investiram em tratar essas obras e passá-las com uma mensagem amigável. Podemos citar o que a Turma da Mônica fazia com essas criaturas, ou até mesmo outras produções, como a Turma do Pererê ou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que pegou diversas dessas criaturas e as colocaram em algo feito para assustar simplesmente crianças, tirando um pouco desse impacto que as criaturas de outras mitologias podem causar em quem desconhece. Talvez nesses países elas também possam não ser valorizadas, mas aqui olhando de fora é bem perceptível ver que existem alguns trabalhos que são bem mais impactantes do que os que normalmente temos aqui em relação a essas criaturas. O segundo ponto a se comentar é a maneira como o folclore do Brasil e as suas tradições e mitologias foram suprimidos ao longo dos anos devido à colonização pelos europeus. A maioria dos países que possuem uma mitologia forte ou uma cultura proeminente costumam investir bastante em exportá-la, em criar produções que as valorizem e as transformem em algo que você sente diversas sensações ao ver e não fica simplesmente dando risada de como aquilo é patético e é tratado de maneira pífia. Porém, não é o caso que acontece aqui, já que é normal parecer que muitas vezes as pessoas querem o pior do que criamos. Basta ver que escolheram o dia 31 de outubro como o dia do Saci. E aí você olha e vai lembrar do que? Do Halloween, que é uma festa consolidada que você sempre vê em mídias que você consome dos Estados Unidos, ou que já tem muitas tradições estabelecidas, como a abóbora e a entrega de doces, ou no moleque sem perna, que, sério, essa lenda é intancável. Para você ver como é possível melhorar o Saci simplesmente com uma apresentação melhor, é possível definir que ele seja uma espécie de Jin, uma criatura mágica que pode realizar qualquer tipo de coisa. Ele não tem alinhamento, então costuma agir da maneira que quiser, podendo fazer maldades muito maiores do que amarrar rabo de cavalo ou azedar leite. E quem conseguir pegar o capuz do Saci tira todos os seus poderes, fazendo tê-lo de servir enquanto você tiver esse item que lhe é importante para utilizar seus poderes e sua independência. E pronto, já resolvi o problema de uma criatura que agora tem muito mais imponência, muito mais background, muito mais força para ser apresentada.
Então a galera prefere utilizar-se dessas maneiras pífias e toscas de representar o personagem do que realmente tentar melhorar e trazer uma apresentação interessante. Então, se ligando ao tópico anterior, podemos ver que não temos a tradição de valorizar esse tipo de coisa, já que afinal, como tivemos uma colonização cristã, isso é tratado como coisa do demônio, não deve ser valorizado e a única coisa que você deve acreditar é na Bíblia, o que tira um pouco da imposição das pessoas comuns que poderiam defender e promover esse tipo de conteúdo, ficando na mão de artistas que muitas vezes também não têm o interesse de representar essas obras, afinal elas não são muito valorizadas. Então, se tivéssemos um outro tipo de colonização ou se valorizássemos esse tipo de coisa, acredito que a mitologia brasileira poderia ser tão bem construída e tão bem promovida junto do seu folclore como são outras ao redor do mundo. É interessante notar que os Estados Unidos também tiveram uma colonização por meio de cristãos que vieram da Inglaterra, porém eles investem muito em todo tipo de coisa. O americano sabe fazer espetáculo, sabem vender, né? A gente pode analisar até mesmo a WWE, venderam uma luta ali como se fosse um grande show, enfim. Para o americano tudo vira espetáculo. Então eles conseguem fazer isso de forma igual com suas criaturas. Você tem o Mothman, mas você tem outras coisas como o Demônio de Jersey ou o Flatwood Monster, além de diversos casos de invasão alienígena que também entram nesse tipo de mitologia, já que o governo meio que nunca confirmou nada. Então podemos analisar que os caras são bons em divulgar e fazer coisas com o que eles têm por lá, enquanto aqui a gente prefere entregar livrinhos infantis para crianças colorir o Saci ou a Yara. E já que eu citei ela, é até interessante que o mito das sereias é meio que algo comum em diversas regiões do mundo. Então, enfim, você tem um exemplo de uma criatura que consegue se suceder em diversos tipos de histórias. Então, por que a daqui não é tão bem feita? Existem muitas criaturas que são repassadas em lendas regionais e não são tão conhecidas devido ao tamanho do país e à falta de consideração, conforme eu já falei, em repassar essas obras e criar backgrounds e modelos interessantes para elas. Porém, se formos analisar as lendas mais conhecidas, vemos que são coisas realmente para dar risada. Eu já citei o Saci, mas dá para falar também do Boto Cor-de-Rosa, que é simplesmente um maluco que engravida gente. Sério, essa é a lenda. Muito terror. Cuidado. Bu. Então fica meio difícil às vezes defender. Tem também o caso da Cuca, que é o que? É um jacaré com cabelo loiro. E fica meio impossível não lembrar da versão do sítio do Pica-Pau Amarelo, porque talvez tenha sido a mais divulgada. Então, outra criatura aí que risca. Talvez a que eu acho mais interessante seria a lenda do corpo seco. Uma pessoa que foi tão ruim durante sua existência na Terra que a mesma se recusou a receber seu corpo quando este morreu, sendo condenada a viver como uma espécie de zumbi ou ghoul vagando por aí em busca de ajuda. Mas ninguém pode ajudá-lo, afinal ele já está morto. Note que eu já comparei com outras criaturas, mas lembra também um pouco do Lich, que é uma espécie de mago morto e vivo ao mesmo tempo, uma espécie de undead dos RPGs. Então nós temos potencial para melhorar, nós temos potencial para fazer, mas infelizmente isso acaba não sendo passado. São poucas as lendas que você pode pegar e achar interessante. Então, enfim, fica aí o registro e a resposta. Eu me inspirei um pouco nessa discussão que eu vi no site Quora sobre uma pergunta que outra pessoa já tinha feito, de um aspecto que eu sempre pensei, porque aqui essas lendas têm uma aparência tão infantil e são repassadas como conteúdo para criancinhas de 5 anos, enquanto que lendas similares em outros países são representadas como as criaturas mais demoníacas que já passaram por esse mundo.